Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, estou recebendo algumas notícias, né? Algumas informações aí, muito tristes em saber que o número de pessoas infectadas só aumenta. Justamente triste, além de estar triste pelas famílias que perdem seus entes queridos, porque também o número de mortes aumenta. Também em saber que médicos, enfermeiros, né, enfim, todo o pessoal dos hospitais aí, desde a limpeza até o cirurgião, todo mundo, estão lutando justamente aí e nós, como cidadãos, não estamos fazendo a nossa parte. Então, assim, gente, o convite mais uma vez. Se você pode, fique em casa, tá certo? Se você pode, fique em casa. É sério, tá certo? É muito sério e a gente não quer levar em consideração. Então, assim, em tudo que nós estamos vivendo, hoje justamente a nossa Sexta-feira Santa, ela é um pouco diferente quanto às celebrações comunitárias no templo, na igreja. Mas isso não impede de você viver sua Semana Santa, sua Sexta-feira Santa, desde a sua casa, tá certo? Desde a sua casa, desde o seu lar, desde a sua igreja doméstica. Tá aí, tá certo? O convite para que a gente de fato possa celebrar bem. Não é um dia de farra, um dia de festa, um dia de beber, um dia de encher a cara. É um dia justamente de contemplação, como se alguém da tua família verdadeiramente tivesse morrido. É um dia de dor, tá certo? É um dia de dor. Então, esse justamente é o convite que eu faço para cada um de nós, tá certo? E justamente hoje nós vemos, é um tema complicado, gente. Olha, é um tema muito complicado por causa que tem muita gente que acredita que Deus mandou Jesus para morrer por nós, tá certo? Eu venho dizer a você que não. Deus, o Pai, todo amoroso, não enviou seu Filho a morrer por nós. Nenhum pai envia, tá certo? Nenhum pai, nenhuma mãe também, porque Deus é pai e Deus é mãe, tá certo? Então, nenhum pai, nenhuma mãe que ama verdadeiramente vai enviar seu filho, vai querer sacrificar seu filho. Não, gente, não. Esse não era o projeto de Deus, tá certo? O projeto de Deus, e aí quando eu digo Deus, eu falo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, era salvar a humanidade. Salvar, tá certo? Não que se sacrificasse, que morresse. A morte na cruz do Senhor Jesus foi consequência do seu amor salvador. Júnior quer dizer que existiria outra maneira para poder nos salvar? Eu disse assim, claro, claro que existiria. Claro. Nós, na teologia, não trabalhamos com hipóteses, tá certo? Somente com fatos concretos que existiram, né? São verdades da nossa fé. Então, mas existe justamente, ou seja, se nós olharmos bem, nós vamos ver que se para assumir tudo que era nosso, o Senhor precisou encarnar no seio de uma mulher, nesse sentido da Virgem Maria, então ele assume a carne humana, tá certo? Como nós já sabemos, e justamente vive como adolescente, como jovem, entra na vida adulta. Se não fosse justamente as pessoas que o queriam matar, como de fato fizeram, tá certo? Jesus teria simplesmente vivido uma vida normal como qualquer pessoa humana e teria aí morrido idoso. Teria a comunidade, teria seus discípulos, teria seguido anunciando o evangelho, revelando e falando ainda mais do amor de Deus para nós, tá certo? Quantas pessoas não teriam sido curadas também se ele tivesse vivido toda a vida dele e teria morrido aí idoso? Não tem nenhum problema nisso. Mas o fato é, uma vez que nós, quando eu falo, né, o povo, tá certo? E de maneira particular, os chefes do povo se sentiram oprimidos ou ofendidos, enfim, se sentiram tocados, né? Porque ele mexeu na posição dos privilegiados, né? Aí tem a música do Padre Zezinho. Então, uma vez que ele mexeu nessa posição dos privilegiados, que ele tocou na ferida deles no ego, no orgulho, porque disse que já não é mais sacrifício, agora é amor, tá certo? Já não é mais a lei, senão a pessoa humana, tá certo? Então, assim, não é mais ter que matar teu inimigo, senão que rezar pelo teu inimigo, amar teus perseguidores. Então, justamente quando ele faz isso, ele muda,
tá certo? Ele muda o chip que as pessoas tinham da compreensão do que era verdadeiramente a vontade de Deus Pai. Então Jesus revela em sua pessoa o amor infinito do Deus que é Pai, tá certo? Então ao fazer isso, justamente, qual é a sentença? É a morte. Esse homem está se declarando filho de Deus, quem ele pensa que é. Ora, gente, Jesus nos ensina a rezar. Capítulo 11 de Lucas, o Pai Nosso. Jesus, é muito interessante porque Jesus, todo o amor, toda a relação de amor que ele viveu com o Pai, ele transmite para nós e nos convida justamente a essa relação perfeita. Mas o homem tem um coração duro, tá certo? Não entende. Então, justamente, por não entender, levam Jesus à cruz, levam Jesus à morte. O mais interessante de tudo é que poderia de fato ser assassinado. Qual é a diferença do sacrifício de Jesus, da sua oferta de amor para um assassinato? É que quando é assassinato, gente, a pessoa morre sem vontade, tá certo? Então, assim, é assassinato. Lhe tiraram a vida, a força. Então, isso é assassinato. Quando a gente tira a vida de alguém à força, a pessoa não queria morrer. João não está dizendo que Jesus queria morrer, eu falei assim, não. Ele não queria morrer, mas ele queria nos salvar. E como consequência, ele entrega a vida. Tá entendendo? Então, como consequência, ele entrega a vida. E é justamente isso. Gente, ó, Jesus, ele vai caminhando com o povo, anunciando esse amor. Todas as pessoas, quando vêm na cruz, quando vêm carregando, inclusive, antes de estar na cruz, quando vêm carregando sua cruz, e depois que chega o momento da crucificação, o que as pessoas pensam? Ah, não, os planos desse homem parece que fracassaram, né? Mas justamente internamente eu sinto no meu coração que o Senhor dizia: essa gente de verdade não entende, não sabe o que fazem, e por isso ele os perdoa na cruz. E é muito interessante por causa que chegando aí esse momento, ele vê, olha, Senhor, na cultura judaica, todas as vezes que se, e vocês podem ler isso no livro do Levítico, tá certo? Então, todas as vezes que se ofertava algo no templo, desde antes do tabernáculo e tudo mais, toda vez que se ofertava algo, gente, sempre se cantavam, faziam a proclamação ou músicas dos salmos, tá certo? Se recitava salmos sempre. Então, assim, em cada oferta que era dada, existia sempre alguém que estava aí, de maneira particular, no templo, cantando os salmos. Então, imagina Jesus, tá certo? Ele, como oferta verdadeira de amor e uma oferta eterna, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade se está entregando para salvar a essa humanidade. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, recebe. Então, Deus se oferta, Deus recebe a oferta. E por isso essa eterna aliança, nova e eterna aliança, é selada para sempre pelo sangue do Senhor, por causa que é Deus que se entrega e Deus recebe a oferta. Então já não necessita mais nenhum tipo de sacrifício. Foi o último sacrifício e esse último sacrifício é eterno, é para sempre. Então o Senhor Jesus, uma vez que se sacrifica por nós, que ele se doa, sela esta nova aliança. Tá certo? Então assim, uma aliança de amor eterno. Então, justamente dentro desse mistério de dar e receber, nós sentimos e somos perdonados. Então a salvação acontece, tá certo? Mas se não fosse por esse meio, com certeza Deus encontraria outros meios para poder nos salvar, porque a missão da segunda pessoa da Trindade, a missão de Jesus foi essa: vir salvar, redimir o homem dos seus pecados, dar a libertação. Essa foi a missão. Justamente não existia outra saída para ele. Ele entendeu justamente as consequências dos seus atos e do anúncio do evangelho que ele tocou, e de verdade, né, o tocava profundamente, porque ele sentia que a cabeça do ser humano era muito difícil, tá certo? Então ele disse, bom, eu acho de verdade já não tem outra opção, já não tem outra escolha. Se eles vão me matar, então antes que seja assassinato, eu me entrego. E justamente se entregou e se doou, tá certo? Então, isso justamente, gente, eu imagino de verdade o Senhor naquele momento na cruz, ninguém, absolutamente ninguém entendendo.
Essa oferta fantástica estava aí. Ninguém cantava os salmos, porque, como a gente viu, se a oferta antigamente se dava e se cantava um salmo toda vez que se fazia um sacrifício, ninguém estava cantando para esse sacrifício, ninguém entendia o que estava acontecendo aí. Então o Senhor, ele canta. Mas com a voz débil, já cansado, ele já não tinha mais forças para poder terminar todo o salmo. Então ele dizia, Salmo 22. Então ele dizia, meu Deus, por que me abandonaste? Então esse meu Deus, por que me abandonaste? Ele não estava dizendo que Deus o havia abandonado. Se vocês olharem na sua Bíblia, leiam, gente, leiam o Salmo 22. E vocês vão ver que o Salmo 22 começa justamente com um contando justamente o relato de uma pessoa que estava sofrendo muito, tá certo? Agonias, verdadeiras agonias de morte, mas a segunda parte do salmo, porque é um salmo inclusive um pouco largo, tem 32 versículos, e na segunda parte do salmo é justamente uma ação de graças, porque Deus atuou, tá certo? Deus o liberou, o livrou da guerra, das garras da morte. Então, faça o seguinte: se vocês querem hoje também poder meditar, não fiquem só com o que oferece a liturgia, não, porque é muito pequeno. Vai justamente na tua Bíblia e lê, medita o Salmo 22. E você vai ver que Jesus, ele não terminou o Salmo porque cansou. Tá certo? Porque justamente já estava cansado, então morreu. Mas se ele tivesse mais forças, com certeza ele teria terminado todo o Salmo, entregando justamente ao Senhor e concluindo assim essa oferenda verdadeira e eterna. Então Deus não abandonou ao Filho. O Filho, pelo contrário, quer em todos os detalhes justamente constituir a oferenda verdadeira. Então assim, vai em casa e lê, tá certo? O Salmo 22 e você vai ver aí. Então o Senhor, é bom a gente pensar nisso. O sofrimento, a morte, foi consequência de um verdadeiro amor, de alguém que amou e amou justamente até o extremo. Amor sem limites. Então, hoje que a gente possa contemplar, durante todo o nosso dia, justamente o amor do Senhor. Tá certo? O amor do Senhor. É o amor que nos salva, o amor que nos liberta. Não vamos ficar também só no sofrimento, não, porque nós não somos masoquistas, tá certo? Não somos masoquistas. Vamos contemplar o amor. O sofrimento e a morte vieram como consequência dessa prova de amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.